Um bocado geracional também, na sua juventude o Kennedy estaria... O Kennedy podia, se fosse vivo, ser meu pai, ou coisa que vai. Sim, mas estava, não é? Estava com aquela, tomou posse em 61, portanto estaria em força... Estava eu para nascer? Pronto. Portanto, não, grande líder. Não, calma. Estaria eu digo que há uma geração, possivelmente a sua geração, que vai buscar muito daí, vai buscar muito do Kennedy, vai buscar muito do Sá Carneiro, portanto todas... Bem, não é por acaso... O Sá Carneiro era alguém que estava em plena função quando eu tinha aí os meus 12, 13, 14 anos, e foi nessa altura que... E é referência, não é? E portanto marcou muito, e na altura em que ele morreu, eu achei que Portugal ia acabar e que isto não tinha solução. O mesmo que os americanos quando morreu o Kennedy. Depois o tempo passou, eu cresci e agora e percebeu-se que não, que as coisas continuam todas. Não sei se continuaram. Mas agora já não acha que Portugal vai acabar? Não, Portugal não vai acabar, a gente é que pode passar pior. E o que é que... Eu tenho acompanhado, e nesta semana nós acompanhámos mais do que nunca as agendas, mas eu tento acompanhar as agendas dos políticos, e principalmente também de um primeiro-ministro, e tem noção que é um trabalho de algumas horas, não é bem 8 horas. Muitas inaugurações, é verdade, sobretudo em fase de campanha eleitoral. Muito curtas. Os primeiros ministros não têm parança. Mas tem noção em termos há aqui um lado... eu percebi a piada. Há aqui um lado... já lá vamos também. Mas há aqui um lado de muita entrega. As pessoas às vezes têm noção dos políticos mas é e difícil, dizem, os políticos ganham muito dinheiro. Sócrates, essas coisas não são óbvias. Hein? Nós temos de estar com atenção. Transpira mais, é? Parece trabalho, é isso? Está a querer dizer? Não. Não, sou muito determinada. Muito determinada e que vai às coisas. Em relação aos portugueses... Não, mas ia fazer uma pergunta, agora peço desculpa. Não, se tem noção... que era uma brincadeira, obviamente, mas a pergunta é basicamente se tem noção que o cargo é duro. É muito duro. Eu digo em termos de horas, até fisicamente desgastante. Deve ser, mas estou preparado para isso. Vai ao ginásio, basicamente. Não, pensava em instalar um em São Bento. Instalar um ginásio em São Bento. Livre-se é dos pavões, não? Às vezes em entrevistas podem fazer barulho. E das peruas. Das peruas. Sabe que nós fomos para a rua, os políticos têm noção, às vezes, que as pessoas estão distanciadas da política ou não. Nós, hoje em dia, vamos tendo noção pelos votos em branco, que infelizmente aparecem cada vez mais. Mas acha, por exemplo, Pedro Passos Coelho acha que as pessoas sabem o que é a Troika, o que é o FMI, o que é o déficit? Acho que sim, globalmente sim. Podem não ter uma definição muito precisa, mas sabem o essencial. Nós fomos para a rua, há aqui uma rasteira que é, agora temos o outro lado, o reverso da medalha, fomos para a rua perguntar precisamente às pessoas por se essas sabem... entidades. Por essas entidades. E o resultado é? Vamos ver. O que é a Troika? Troika? Não faço ideia. O que é a Troika? Não faço ideia. Olha, eu sinceramente, isto da Troika, não estou muito dentro desse assunto. A Troika, sinceramente não estou muito dentro do assunto da Troika. O que é a Troika? Não sei. Sabe o que é a Troika? Não sei. Tenho ouvido falar, mas não sei propriamente assim, o significado dela. Troika é um tipo, parece que é acordo, não é? Parece que é o acordo, mas a Troika não estou muito bem informado. A Troika é uma seita que apareceu por aí para nos desgraçar mais um bocadinho, para nos criar mais uns impostos, para criar mais desemprego, principalmente na função pública. O que é a Troika? Troika faz parte do... não sei, não quero responder, obrigada. O que é a Troika? A Troika é aqueles três gajos que vieram cá levar o dinheiro à gente. E o FMI? São os donos do mundo. O FMI? Oh, isso é uma banhada. Mais. Sei o que é FMI e os seus propósitos, os seus objetivos, mas a Troika, essa palavra ainda não sei muito bem o que é. E o FMI? Também não. E o FMI? Ui, como eu costumo dizer, o FMI, se eu pudesse dizer outras palavras, diria que seriam, fomos mesmo idiotas e agora quem não tiver paraquedas vai cair de cabeça. O déficit? Isso é muito chato. Mais. E o déficit? Sabe o que é o déficit? Deve ser tão um bocado assim também, isento dessas coisas.
Deve. Estou um bocado assim... livre dessas coisas, não sei. O déficit. O déficit, portanto, aquilo que não se ganha, portanto, o déficit é aquilo que, como é que eu ia dizer? O déficit é o custo da vida e depois não pagaste. O déficit é aquilo que está a mais. Sabe quem é o Pedro Passos Coelho? Sei, eu vejo na televisão. Quem é? É que vai para Presidente da República. Presidente da República. Ora, aí está. Não A sei- malta sabe o principal. Menos este senhor que diz que vai para Presidente da República. Pois, esteve na abstenção das últimas eleições presidenciais. Ainda está. Estava distraído. Quer resumir ou não? Não, a amostra é muito enviesada, com certeza. 90%. Não, mas por acaso é verdade, às vezes. Mas as pessoas falam da Troika. As pessoas que trabalham comigo chamam-me a atenção todos os dias para isso. Usam uma linguagem direta, simples, que as pessoas percebam, porque às vezes esquecemos que muitas das palavras que usamos no nosso dia a dia, a maior parte das pessoas presta menos atenção e, portanto, não quer dizer que não saiba o essencial. Mas podemos fazer serviço público. O que é a Troika, então? Ora bem, houve alguém que disse ali, bem, são os tipos que nos vêm levar a massa. A massa que a gente gastou. Mas vem levar, vamos lá ver, eles vêm emprestar-nos. Portanto, Não, eles vêm-nos terão que emprestar. cobrar, não é? Vêm-nos emprestar dinheiro numa altura de aflição. Basicamente, como São os abutres ou não? gastámos muito mais do que tínhamos, agora temos de convencer aquela gente que vamos trabalhar alguma coisa para lhes pagar aquilo que eles nos vão emprestar. Portanto, basicamente, nos vamos portar bem, coisa que não fizemos, pelo menos nos últimos 10 anos. A Troika, porque são três entidades, não é? Eu tenho uma teoria que... Também podia ser a tríade. Pronto, podia ser a tríade. Não, eu tenho o tri. Eu tenho uma teoria que Portugal é um pobre que ganha o Euromilhões e gastou o dinheiro todo. Concorda ou não? Sonhou que tinha ganho o Euromilhões e gastou todo. Não, gastar no sentido da União Europeia. Que é muito melhor. No sentido da União Europeia, porque nós não podemos imputar só os últimos 3 anos. Não estaremos para trás a portar-nos mal já há muitos anos. Estamos, Ou desde o 25 de Abril? Não. Não, por exemplo, em 1995, há 15, 16 anos atrás, o nosso déficit externo representava 10% da riqueza que nós produzíamos todos os anos. E agora representa 110%. Portanto, significa que nestes 15, 16 anos, a malta gastou à farta, não é? Mas já o facto de haver déficit não está errado? O facto de gastarmos mais do que... Eu já nem digo muito mais, eu digo só, nem que fosse 1 cêntimo a mais. Essa seria uma boa regra, não é? Não gastar mais do que aquilo que se tem, do que aquilo que se recolhe em impostos, exceto se for para investir em equipamentos, em bens que nos possam trazer riqueza nos próximos anos. Ativos e não passivos. Ora, aí está. Mas o problema está em que grande parte dos investimentos que nós fizemos nestes anos todos não têm valor, não nos trazem riqueza nenhuma. Portanto, vamos ter de os pagar durante muitos anos. É assim uma coisa mais ou menos como funcionar com o dinheiro dos outros, que os outros vão de ganhar daqui a uns anos, inaugurar as obras todas e depois dizer agora os próximos governos vão arranjar massa para pagar isto tudo. Basicamente foi isto que fizemos. Pensar a 4 anos e não sobretudo a nos 40. últimos 10 anos. Pensar a 4 e não a 40, não é? Há uma das perguntas que mais têm feito nas redes sociais, em todo o lado, desde que revelámos que íamos ter esta semana, e tem sido para todos. Eu fiz no meu Nilton Comedy no Facebook um desafio que era fazerem perguntas para o Dr. Pedro Passos Coelho. Vou escolher aqui do João Beto, uma pergunta que já ouvi responder também. Porque é que as medidas de austeridade não começam pelos políticos, por exemplo, da Assembleia da República, reduzirem o número de deputados? Eu acho uma boa ideia. Mas compromete-se a isso? É algo, seria um cavalo de batalha seu? Não é uma questão de cavalo de batalha, mas acho que é importante. Primeiro porque o Parlamento pode funcionar melhor, não precisa ter lá tanta gente. Mas qual é o número Segundo, exato? Não há... O número possível, não era preciso alterar a Constituição para isso, portanto era mais fácil. É 181, por causa dos empates. Podia ser 180, mas assim
evitamos qualquer hipótese de haver um empate técnico. Se puserem lá Com alguém a dormir, 181, a morar não. lá, pronto, está sempre, basta 180 e há um que mora lá, para os desempates. É outra solução. Não, mas acho que o Parlamento pode funcionar melhor, com menos gente. Não há um problema de representação. O que quer dizer é que todos passam a ter um bocadinho menos proporcionalmente, o que significa que a representação por todos os partidos fica na mesma assegurada. E por outro lado, nós podemos dar um exemplo de que, numa altura em que construímos um Estado que está para além das nossas possibilidades, que íamos começar, pelo menos naqueles que devem dar o exemplo, a fazer um bocadinho melhor com menos. A tentar reduzir. O Dr. Marcos Mendes tem, nos seus comentários na TV24, tem ultimamente feito levantamentos de algumas coisas que ele acha, na opinião dele, que estão mal, e fala muitas vezes nos institutos, nas fundações. Não é o único. Nós temos aproximadamente 14 mil entidades dessa natureza. Institutos públicos, fundações, comissões ad hoc, quer dizer, entidades que foram crescendo paralelamente à administração pública normal e que hoje consomem muitos recursos, muito dinheiro. Mas aí não há o Dr. Pedro Passos Coelho já disse que não há jobs for the boys se for eleito, mas aí não há que escoar, não há um perigo estou aqui a insinuar sem o poder fazer, mas muitos desses institutos não servem para escoar também as lides partidárias e para escoar, visto que não cabem 14 mil na Assembleia? Eu espero que não, porque os partidos não se fizeram para tomar conta nem da sociedade nem do Estado, apenas para assegurar liderança política e escolhas políticas que as pessoas queiram fazer por intermédio dos partidos. Basicamente, os partidos têm pessoas, como todas as organizações, e essas pessoas devem trabalhar, como todas as outras. Não têm de trabalhar todas no Estado, à custa do Estado, e a maior parte das pessoas que estão nos partidos não trabalham no Estado. O que não quer dizer que às vezes os partidos também não atraiam uns quantos tipos que só pensam nisso. Mas não é a maioria. A maior parte das pessoas nos partidos não estão a pensar nisso. Então, ainda bem. Ficamos esclarecidos. Sabe, aqui uma das perguntas que eu tenho aqui, sabe o real estado das contas do Estado ou não? Temos uma ideia muito aproximada, não sabemos exatamente o valor, porque até aqui temos tido... Bem, eu prometi que não vinha para aqui falar de coisas... Mas fui eu que fiz a pergunta. Eu ia passar um cheque, mas não sabe ao certo, pronto. Não, mas eu vou responder. Eu vou responder para que esse cheque possa ser preciso. Nós, durante uns anos, vivemos a ideia de que não era do interesse nacional, não era patriota dizer a verdadeira situação em que estamos. E, portanto, andámos a esconder os números. E agora a malta não acredita em nós, basicamente é isto. Portanto, é preciso pôr um bocado de transparência nisto, dizer exatamente o que é que gastámos a mais. Já que pedimos o dinheiro emprestado para aquilo que nos falta, era bom que nos dessem mesmo aquilo que a gente precisa. E eu espero que isso possa acontecer. Temos 78 milhões a menos. Isso pelo menos já deu... 1.000 milhões. 78 mil milhões é já deu para ver que pelo menos isso. Foi o déficit. Foi o déficit, pronto, foi a culpa. 6 anos de déficit. A culpa é do déficit, eu acho que basicamente é isso, é tentar ver o culpado, e o culpado é o déficit. Portanto, não chegaremos lá. Obviamente nós eu também não queria entrar por temas muito sérios, mas realmente estamos numa altura tão crítica, crítica do país, do mundo. O professor do ensino secundário, agora é normal, se fosse professor, não é? Já tinha metido os papéis para a reforma, obviamente. A burocracia toda que há lá, não sei se conseguiria pôr o papel certo. Uma boa experiência essa ou não? Como professor? Foi fantástica. Foi, de certa maneira, o primeiro trabalho sério, ou a sério que tive. Tinha 18 anos nessa altura. Já como professora? Quase metade. Como é alto, se fosse eu não podia ir com 18 anos. Quase metade dos alunos eram mais velhos do que eu. O que significa que havia um insucesso escolar bastante grande. Foi uma boa experiência, porque foi a primeira vez que pude estar do outro lado da barricada, não é? Tinha sido estudante durante uma série de anos e depois, naquele ano, pus-me do outro lado. E deu para ver um bocadinho melhor porque é que as coisas funcionavam tão mal nas escolas. Aprendi muito com essa experiência. Mas esta reforma que está a ser feita no ensino tem alguma... Há um ponto de lógica nisso? A experiência que apanhou e as reformas estão a ser feitas hoje em dia? Não, acho que não. Até porque, deixe-me dizer, eu acho que já uma vez dei este exemplo publicamente. Na altura em que eu tive essa experiência,
consegui a autorização da escola para fazer um programa adaptado às condições que os estudantes tinham naquela altura. Fez um diagnóstico para saber, nos anos anteriores, o que é que tinham aprendido, o que é que não tinham, e deu basicamente para perceber que a maior parte daquela gente estava bastante mal na matemática, e foi possível, em função desse diagnóstico, propor à escola que se fizesse um programa adaptado para que, pelo menos naquele ano,